Meus amigos, sejam bem-vindos. Vamos abordar o nosso trabalho aqui hoje, o aspecto da consciência arcturiana. Ora, muito bem. O que é isto? O que é esta história da consciência arcturiana? Se vocês têm alguma ideia disso, portanto, é assim. Fala-se muito dos arcturianos e portanto, consta-se que são consciências de origem, claro, extraterrestre, e que estão ligados aos aspectos da criação. Os arcturianos são tidos pelas consciências mais antigas do nosso universo. Portanto, procedem da constelação de Arcturus. Aliás, a estrela Arcturus, corrigindo, a constelação não é Arcturus, é a constelação do Boieiro. Exatamente. Procedem da constelação do Boieiro, da estrela Arcturus, e, portanto, o seu nível de consciência foi bastante avançado em tempos que o nosso tempo nem era medido aqui. Ainda nem a Terra existia nesse tempo. De modo que estas consciências não têm forma de pessoas como nós, nada disso. Eles evoluíram através de outras formas de vida que não a forma que nós estamos habituados. Eles são um grande sucesso da consciência do reino vegetal. Portanto, eles não têm aspecto humano ou humanoide, mas sim eram, portanto, consciências muito dilatadas e com uma experiência sensorial muito amplificada em relação a nós. Portanto, reproduziam-se tal como os fungos por esporos e assim é difícil tentar imaginar o tipo de forma que, quando estiveram na forma, teriam em relação a nós. É tudo, verdadeiramente, o conceito alien está correto nesta situação, porque é uma completa alienação da lógica que nós temos da vida. Entendido? Quando eles, portanto, alcançaram o estado mais avançado, como consciências, eles colonizaram os planetas de Urk e Tânia do sistema Arcturius e então e depois o planeta Ark, e daí fizeram, portanto, a ligação Urk-Ark-Tânia. E nessa altura foi quando eles partiram à conquista do universo, mandando sondas para vários sistemas longínquos e próximos. Então eles colonizaram a maior parte dos mundos, disseminando sobretudo as formas vegetais que eram as mais comuns a eles. Portanto, de início. Mas depois tentaram fazer hibridagens com outras espécies e outras formas e conseguiram mutações com eles próprios. Portanto, foi uma grande aventura que eles fizeram, sobretudo através de uma grande nave que eles mandaram e que se instalou aqui no nosso sistema, próximo onde está Marte, o nosso Marte do nosso sistema, como nós lhe chamamos, e portanto
chamava-se essa nave a nave Camelot. Camelot. E é muito interessante, isto não é, portanto, ficção, mas é muito interessante ver que a nave chamada Camelot procede de Arcturus, e a noção da lenda do rei Artur e o castelo de Camelot, não é? Há aqui umas coincidências que não sabemos muito bem onde são as queen e as incidências. Enfim, mas é melhor ser, talvez seja coin, porque um coin, uma moeda, não é? e portanto a questão é interessante, porque essa nave custodiou o planeta Marte e foi responsável pelo desenvolvimento depois dos marcianos e toda a sua história. Portanto, eles foram uns colonizadores de êxito e fundaram precisamente uma colónia de Urk-Arctânia, da confederação deles, em Marte. E precisamente isso ficou sediado numa zona de Marte que era chamada naquele tempo de Elysium, onde ficou exatamente sediada a base arcturiana inicialmente. Mais tarde, na história de Marte, as coisas complicam-se com a chegada dos Antarianos, que vão lá construir o reino da Atlântida e portanto toda essa história se vai complicando com as guerras que depois vão surgir mais tarde, lutas de poder, que levam à destruição de Marte e à imigração dos sobreviventes para a Terra. Portanto, as raças humanas são sobreviventes de Marte. Precisamente... Posso fazer uma pergunta? Desculpa interromper. Isto não tem a ver com Maldek? Antes de... Foi antes? Há uma destruição antes de Maldek? A primeira destruição foi nuclear. E a seguir foi a destruição de Maldek. Okay. E depois a seguir foi a destruição de uma supernova que rebentou. Portanto, temos 3 destruições em Marte. 3 grandes cataclismos. Que, aliás, varreram o sistema solar. Por isso é que todos os planetas do nosso sistema estão cheios de cicatrizes. Aquelas crateras todas foi do tempo da era das colisões. E a Terra também os tem, só que não estão visíveis porque estão submarinos. Nós temos 2 cinturões de asteroides no nosso sistema solar. O primeiro é este que nós conhecemos e um outro que está nos confins do sistema solar. Portanto, e temos mais planetas no sistema solar do que os que estão catalogados, porque se contarmos com as luas, então temos uma série deles, porque Júpiter tem bastantes, portanto Saturno também, etc. Então, se vamos contar com isso tudo, nós próprios neste momento temos 2 luas já observadas como fase pertencente à Terra. Temos 2 luas catalogadas astronomicamente, além da Lua Negra. Portanto, ainda temos esta. E temos um asteroide que se comporta como um planeta que passa por aqui muitas vezes, que é transitário, que é o Quiron. A Lilith. A Lilith é a Lua Negra. Lua Negra, sim. Lua Negra ou Lilith, que é um satélite artificial que foi colocado pela Confederação e que orbita entre a Terra e Vênus com uma órbita em 8. Aliás, orbita entre a Lua, quero corrigir, entre a Lua e Vênus, a nossa Lua e Vênus, em 8. Essa é a segunda Lua? A Lilith. Sim. A segunda? A Lua Negra. Não, a Lua Negra. A segunda Lua catalogada agora
pelos astrónomos, não faz parte dessa Lua. E já descobriram que temos 2 Luas e não uma, neste momento. E não lhe deram o nome, puseram-lhe uma matrícula, que agora é assim, foi a matrícula como se fosse carros e letras e carros. Um chip. Esta Lua Negra foi posta há pouco tempo? Diga? Esta Lua Negra. A Lua Negra não, já tem tempo. Tempo. A Lua Negra já tem. Continuando a história dos arcturianos, portanto, os arcturianos foram responsáveis pela grande evolução que se deu no sistema solar aqui entre nós e noutros, mas eu só estou a referir-me aqui porque nós não estamos agora noutros sistemas, estamos neste e principalmente na nossa Santa Terrinha, não é? Como nós dizemos, portanto, a nossa Terra. E aqui é muito importante ver estas consciências. Os arcturianos foram essencialmente criadores iniciais. Plasmaram muita coisa e enviaram toda uma série de sinais que a sua sonda projetou para outros, portanto, por outros mundos achataram. E aqui a sonda foi a sonda Urk-Arctania, que era o nome da sonda, respeitando às 3 grandes potências dos planetas externos de Boieiro, de Arcturus, no Boieiro, e eles então fundaram também a sede Urk-Arctania no próprio Marte, e a própria sonda levava também esse nome, além da grande nave Camelot, conforme eu já falei. Ora bem, houve todo um processo de intrigas e urdimentos de coisas, como sempre, para fazer deflagrar as guerras, e isto tudo começou pelas conquistas após a consciência que se difundiu dos Lucíferes. Os Lucíferes, portanto, eram todos os grandes portadores da luz e toda uma consciência de seres que, entre outros mundos, faziam parte das consciências venusianas. E os venusianos vieram para a Terra, portanto, a Terra e o sistema solar é tutelado, grande parte, pelos venusianos. Portanto, são os Lucíferes, e que são eles os senhores de todo o sistema aqui controlado. Portanto, o nosso Sol tem um nome de código também, porque é chamado, a nível cósmico, também é conhecido por Velatropa. Velatropa. Daí que os Lucíferes são todos os senhores da luz, e por conseguinte a própria manifestação crística é exatamente uma consciência luciférica, porque Lúcifer quer dizer portador da grande luz. Daí que quando Vênus se deslocou, porque Vênus não ocupava a posição que atualmente ocupa no nosso sistema solar. Ele posicionou-se assim há mais de 5.000 anos, só é que ele ocupa esta posição. Daí que foi proclamado: onde estás tu, Lúcifer, estrela da manhã, com a tua luz esplendorosa? Então, Lúcifer é o nome de Vênus, basicamente. E todos os venusianos são luciferianos. Daí que os nossos mestres, todos os mestres da Fraternidade Branca, são Lúcifer, cada um. Porquê? Porque todos eles são da cadeia venusiana, a maior parte deles, todos. E como? De que forma? Vieram com Sanat Kumara. Sanat Kumara, que era regente de Vênus, é o maior Lúcifer. Sanat Kumara veio de Vênus para a Terra, fundar com todos os que o acompanharam
fundar a Ilha de Luz, a chamada Fraternidade Branca, está muito tempo atrás, quando um grande problema, um grande caos estava por aqui. E então eles vieram, portanto vieram todos os Lucíferes com ele, que partilharam esse. Mas Lúcifer é um nome que todos os grandes portadores da luz têm, e tinham, mas que foi retirado após um problema que houve, e aí começa a história da Revolução de Orion, um problema que houve muito tempo atrás com outro tipo de Lúcifer que afetou o principal dos Lúcifers, ou seja, o Lanonandek principal, o criador principal, que era a sétima criação, a sétima emanação mais potente vamos lá, da fonte universal. Essa sétima emanação, que era Lúcifer também, e portanto era um altíssimo serafim criador, e era ele que emanava o átomo semente, o átomo da vida, e que mantinha tudo, toda a criação em vigor. Esse grande Lúcifer, que se chamava Lúcifer Beck, o grande criador, portanto, era ele o principal senhor. Portanto, Lanonandek equivale a Logos. Ele tinha uma função de Logos ultragaláctico, era o que ele ocupava. E então ele resolveu, mais tarde, por tentativas de controle que foi feita sobre ele pelo grande chefe da Revolução, chamado Satã, conseguiu, através de mandar-lhe uma série de vírus criados para o modificar, conseguiu introduzir a ideia da rebelião. E isto porque ele se interessou muito por uma zona de vacuidade que havia aqui nesta área de Nebadon, onde nós estamos, do cinturão Orboton, e então ele achou muito interessante esta zona, que era uma zona de escuridão, e ele próprio interrogou o Criador sobre isso, e ele, o Criador, disse-lhe que não se preocupasse e que se concentrasse noutras coisas, que deixasse. Ele ficou sempre com isto. Isto foi assim que começou a insurreição de Orion. Ele começou a sentir uma atração pela sombra, pelo lado da sombra, e foi assim que foi inseminando, e ele arquitetou na sua própria consciência tornar-se superior à própria criação e ao próprio Criador. Daí a insubordinação de Lúcifer. Não é um Lúcifer qualquer, é exatamente o Criador de todos, aquele que emite o átomo da vida, chamado átomo permanente. Então ele caiu desta maneira, e é precisamente em Satânia, um dos braços de Orion, que ele faz a proclamação da insubordinação. E essa insubordinação é que ele pretende dizer que a Trindade não é necessária e que, por conseguinte, ele tem um projeto superior ao da Trindade, capaz de acelerar a evolução dos seres através da incorporação de mais átomos de sombra. E é assim que começa a Revolução de Orion, e que foi autorizado pelo próprio Criador essa experiência, mas foi limitada numa percentagem de átomos de energia densa, e ele mais tarde acabou por alterar o que estava no acordo, e daí foi chamado de Lúcifer Beck, para Lúcifer Becca,
que se escrevia o primeiro com CK e o segundo apenas Beca com Q9A a seguir, que quer dizer anjo mau. É o que isso quer dizer. Foi chamado anjo mau a partir daí. E então ele entrou em confronto com a classe dos Micaelos e aí assim deu-se a grande batalha e ele então foi chamado exatamente portanto, Casbel. Ele perde o nome de Lúcifer e é chamado Casbel. E é ele que vai governar com esta consciência sobre o Sol e sobretudo em Marte. E é aí que se vai estabelecer o grande problema. Ele torna-se senhor de Maldek, onde havia a civilização dos homens-anjos, e eles acabam por cair e o planeta rebentar em fragmentos. Portanto, este foi o problema secundário que afetou Marte. Antes, o primário foi a guerra entre os Elisianos, aliás, mais exatamente entre os Atlantes e os Elisianos, e que acabou exatamente com grande parte da civilização. A segunda, que acabou praticamente com Marte, foi a explosão de Maldek, que acabou por destruir a lua principal que Marte tinha e ficou só um rochedo lá, que é exatamente o Deimos. O Deimos é o que resta da primeira lua de Marte. Deimos, se vocês querem, portanto, saber o que significa terror. Deimos é terror. Em grego significa terror. Terror, exatamente, o terror que ficou da grande destruição causada pela guerra e tudo mais, e depois pela explosão de Maldek. Marte sofreu imenso, depois houve a onda da supernova que explodiu e que acabou por afetar Marte, que já estava. Porque é que afetou mais Marte do que outros mundos? Porque Marte estava desarmonizado pelas guerras que tinha tido, tinha acabado com parte da sua atmosfera e acabou com os seus oceanos. Agora, o terceiro evento, que foi a radiação da supernova. Porque como não tinha camada de atmosfera para resistir, acabou por destruir o resto. Os Maldekianos explodiram, o planeta explodiu porque Lúcifer, Casbel, resolveu, na sua experiência louca, de aumentar a incorporação de átomos densos para 99%. Claro, e aquilo, o planeta agigantou e rebentou. Foi o que aconteceu. Doutor, desculpe. Isso no tempo, quando os arcturianos vieram para cá, como é que se situa? Há quantos milhões de anos tem uma ideia? Isto situa-se ainda antes de nós contarmos o tempo. Isto situa-se muito atrás. Não havia medições ainda do tempo como há hoje. Depois as medições, é preciso ver que o que falha na medição do tempo é que a Terra é um planeta que está perdendo velocidade na sua rotação. E no início a Terra rodopiava com muito mais velocidade. Logo os primeiros tempos medidos não tinham a duração que têm agora. Eram tempos que, se contados e medidos agora,
não fazem muito nexo. Atualmente a Terra está reduziu e agora acelerou um pouco mais o tempo. Acelerou. Agora de momento acelerou por ação de outros astros, ela acelerou o movimento de rotação. Daí que toda esta história de Maldek, de Marte, etc., é importante para nós, para nos situarmos onde é que vem a nossa origem. Ora bem, deixamos aqui isto pendurado, a gente pendura isto ali e vai rebuscar um bocadinho a Terra. Ora bem, o problema da Terra, a Terra foi uma emanação projetada de Órion. Projetada de Órion como? Muito simplesmente, Órion e Sírius naquele tempo estavam juntos e faziam parte praticamente da mesma constelação. Porque nós temos a constelação de Órion e temos a constelação, portanto, do Cão Maior, onde faz parte de Sírius. Estava tudo integrado naquele tempo. Quando a Terra chega a este sistema solar, porque a Terra não é deste sistema solar, ela procedeu, portanto, veio originária das Pleiades e era um planeta, era o último planeta que orbitava a estrela Urântia, onde as Pleiades não existiam ainda. Nesse tempo, as Pleiades ainda não se tinham formado. Esta zona da estrela Urântia estava na constelação do Touro, na constelação do Touro. E a Terra veio daí e foi passar também por Prócion e por Sírius, onde em Sírius entrou, portanto ela veio e chamava-se nessa altura, este planeta chamava-se Juná. Entrou em Sírius e foi captada, portanto naquele tempo Sírius ainda só havia Sírius A, não havia a divisão de Sírius A em Sírius B. Isso foi depois da guerra que se deu. Para vocês verem como a guerra dos Lúcifers foi importante, que alterou os corpos celestes e alterou tudo. Estamos no tempo sem tempo, atrás de tudo isto, para explicar coisas que vêm depois a estar presentes no agora. Então, neste processo cosmogónico, a Terra fez parte do gigantesco planeta Avis, que era um dos planetas de Sírius, e portanto ela foi um dos seus satélites, foi satélite de Avis. E aí ela foi recuperada, reconstruíram-na, fizeram todo o tipo de experimentos, e essas experiências biológicas tiveram grande sucesso. De tal modo que os próprios criadores ficaram com receio da própria experiência, com medo que os ultrapassasse. E por isso resolveram destruir tudo. À revelia do que seria de esperar, isso foi feito. À revelia. E então o que acontece? A Terra foi destruída e catapultada para este ponto de Órion, de Órion e Sírius, em que está aqui o Sol. O Sol faz parte do braço externo de Órion aqui na galáxia. E precisamente foi mandada para aqui a Terra. Quando ela estava em Sírius, chamou-se Atmahas. E como Atmahas veio para aqui. E quando chegou aqui,
ela trazia os elementos todos em confusão. Por isso se diz no Gênesis, tanto os livros hebraicos como da Bíblia, diz-se que a terra era vazia e traduziram por sem forma, dizendo que tudo estava em confusão, que os elementos estavam todos em confusão. Mas o termo que existe, escrito em hebraico, é que está dito que a terra era tohu bohu. Exatamente, portanto, quando começa, diz que no princípio era o caos. Mas o que está escrito na tradução real do escrito hebraico foi: com o que restou do princípio dos céus, ou exatamente os Elohim, os céus e a terra. E a terra era tohu bohu, ou seja, toda fora de si, em termos de estar tudo em confusão. E foi aí, como estava toda congelada e não tinha o espírito de vida, eles pegaram com as suas naves atratoras, pegaram na nave e conduziram-na dentro do Sol, a Terra atraída pelas naves, levaram-na para dentro do Sol, para a parte da heliosfera, portanto da atmosfera, portanto do Sol, para ser revitalizada pelo campo magnético solar e receber o espírito da vida. E depois foi reposta aqui, no mesmo sítio em que está. E isso foi uma das partes da criação, dar o espírito vital à Terra. E depois foi esperar que a Terra pudesse produzir de si a vida que se esperava. Foi por várias etapas. Várias foram as federações que vieram aqui ajudar, porque a Terra ficou qualificado como sendo um planeta, portanto, de experiência. Portanto, ficou destinado que ela fosse, portanto, ela passou a ser a joia universal, a joia da própria galáxia, e por conseguinte ela foi, portanto, criada para ser um tipo de biblioteca viva de todas as formas de vida dos planetas aqui deste setor galáctico. E então foi recolhendo peça aqui, peça ali, peça acolhi, que foi feito a povoação da Terra mais tarde. Portanto, foi assim que foi feito. Daí, o que é que isto tem a ver com os arcturianos? Tem a ver, precisamente, é aqui que entra a consciência arcturiana para a programação do plano de evolução da Terra. Portanto, são vários senhores das formas e senhores da mente que entram na reunião e conselho. Esta reunião e conselho, efetivamente, não deixa de lado os próprios seres mais evoluídos do sistema solar, que já existiam aí. Então, os senhores da mente estão tidos precisamente como os venusianos, que vieram trazer a mente, o fogo da mente, e manter a vida. E depois aos senhores da forma, os senhores da mente, todos estes estão ligados aos planetas que interferiram aqui na formação da Terra, onde Marte também entra, e, portanto, as próprias hierarquias marcianas no início da constituição da Terra. Porém, depois mais tarde, Marte sofre o colapso
e grande parte dos marcianos transitou para aqui, para a Terra, moveu-se para aqui e aqui ficaram a sobreviver. Outra que conseguiu, muito pouco que sobreviveram lá, conseguiram sobreviver no interior, nas cavernas e escavando, portanto, os seus refúgios no interior de Marte. Criaram depois cidades interiores, onde ainda hoje eles existem. A história de Lúcifer continua, porque com a guerra que se deu quando ele faz a proclamação, entretanto começam as divisões e instala a Guerra Civil de Orion. A Guerra Civil de Orion veio pelo descontentamento das casas comerciais que existiam na altura, porque naquele tempo havia o Império e as casas comerciais, ou seja, os interesses de todas as transações que se davam com as naves entre os diversos mundos naquele tempo. Existiam muitos mundos, portanto, de vida reptiliana e draconiana, mas sobretudo mais reptiliana, e uma das coisas que se fez foi incorporar os reptilianos dentro do programa portanto, de todo o aspecto do controle comercial, e isso desgostou a outros senhores que viram o seu próprio interesse ameaçado, e aí instalou então a rebelião. Mais tarde começou por ser um processo comercial que acabou por dar uma guerra civil, guerra essa civil que se transformou na guerra, portanto, da própria, portanto, uma guerra estelar, e depois de guerra estelar foi a guerra das galáxias, que alastrou várias galáxias, além da nossa. Daí que todo este processo é integrativo no conjunto de entendermos o porquê disto suceder. Os arcturianos, o que é que eles têm a ver com isto? Absolutamente nada. Não participaram na queda, mantiveram-se à parte e conseguiram superar a destruição, porque eles eram consciências acima de todo o processo da forma. Eles já tinham transcendido a forma. E então eles são pura e simplesmente criadores, pensadores e criadores, portanto, emissores da ideia e trabalhadores da concretização dela, nas multiformas e não numa só. Mas as consciências de Lúcifer também não são consciências acima da forma? As consciências da luz são consciências com forma e sem forma. Com e sem. Muitas estão fragmentadas ainda na forma. Porque é assim, enquanto a consciência se estrutura na forma e se agarra à forma, é uma consciência não livre. Tem vários níveis de evolução. Veio de cima para baixo e há de baixo para cima. Portanto, e isso é o trabalho da consciência que nós temos aqui precisamente o ponto 2. O ponto 1 é os arcturianos, o ponto 2 é o trabalho da consciência. Mas já lá vamos. Ora bem, toda esta grande confusão, este quebra-cabeças, aqui, ali, acolhi, acolá, porquê? Porque realmente os arcturianos fizeram este salto aqui, ali, acolá, por aí fora, que eles vieram como colonizadores para o nosso sistema solar, como foram para outros sistemas. Então, é preciso ver que as revoluções que se deram aqui, elas foram consequência da rebelião de Lúcifer, porque quando se introduz isso, todo o sistema que evolui deste Lúcifer que caiu,
porque não são todos os Lucifer. Este Lucifer que caiu é aquele que imita o átomo vital e que imita a semente. Logo, toda a criação ficou envenenada. Entenderam? Por isso, toda a criação perdeu a inocência e a pureza. E é isso que não sabem explicar o que se fala do chamado pecado original. E que não é nunca varrido através do batismo. Claro que não. O batismo não tem poder nenhum para anular o pecado original. Porque o pecado original não é nenhum pecado, mas é exatamente a queda do sistema das origens, as lutas dos deuses. Que eram aqueles deuses, porquê? Porque eram aqueles que tinham as consciências mais evoluídas do que nós, que fomos criações deles depois. Não é? Então, esse é o grande problema que surge. Portanto, é isso. E as revoltas, as guerras que surgem depois, são consequência disso. Aí temos a nossa Terra, o nosso planeta, que quando foi idealizado e aqui posto, tinha nada mais, nada menos do que 3 luas à volta dele. Então, nos tempos iniciais, quando vieram seres de outros pontos do espaço para aqui viver, eles fixaram-se na zona onde hoje é a área do Polo Sul, e aí fizeram grandes cidades e deixaram grandes construções por aí, nessa zona. E foi aí que se constituiu o continente de Cia. E é exatamente aí, no continente de Cia, que eles ficam sediados e que é a famosa raça azul. Este continente é um continente que efetivamente se vem a destruir posteriormente e acabou por desaparecer juntamente com um outro continente que surgiu, que era o continente da Lemúria. Surgiu depois, mais tarde, o continente da Lemúria e surge juntamente com a parte asiática e tudo mais, que está por ali, nos tempos da Lemúria, toda essa zona. Mais tarde, nas convulsões, portanto, há o continente da Lemúria, há o continente de Mu, também. O continente de Mu situa-se no Oceano Pacífico, onde nós temos hoje o Pacífico. A Lemúria fica exatamente numa parte do Oceano Índico com o Pacífico, é aí que fica a Lemúria, e tem terrenos que são o território da Ásia ainda naquele tempo, que faz parte da Lemúria. Temos um outro continente, portanto, que é um continente cujos restos, que está ligado também à Lemúria, uma parte que é a zona de África e que acaba por, depois, por convulsões do próprio planeta, se unir à Ásia, fica unida em passagem com a Ásia e com uma parte da Europa que surge nessa ocasião. Aí surge o continente da Atlântida, que ocupava exatamente grande parte mesmo do Oceano Atlântico, e uma outra parte que ocupa as Américas, estão por aí, nesta transformação da Terra. Ora bem,
Nos tempos da Lemúria, grande conflito se estende aqui na Terra há mais de 18 milhões de anos atrás, e isso fez com que um cometa chocasse com a Terra.